vai ficar para o outro momento. E eu quero falar, querido, dentro daquilo que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas, nossos corações, sobre o perigo iminente que nos cerca. O perigo iminente que nos cerca. Eu tinha preparado até uma palavra para estar ministrando aqui, quando o Roberto estava ministrando aqui, e o Senhor falou dos discípulos de Emaús. O Senhor me deu uma visão, uma revelação em cima desse texto que eu quero compartilhar ele com você. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Se o pessoal da mídia puder projetar, porque esse texto abrir Bíblia aí no escuro. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 35. Esse texto é conhecido de nós, fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, mas eu quero ler o texto porque vamos extrair algumas citações de dentro desse texto para você entender qual é esse perigo que está iminente, destruidor, que está nos cercando. Diz assim a palavra do Senhor, 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto conversavam, trocavam ideia, eu gosto dessa versão King James, que ela é bem atualizada, né? Enquanto trocavam ideia e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ao que ele lhe indagou: quais? E ele começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada até o sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram a nos relatar que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguravam que ele estava vivo. De forma algumas, outros seguidores entre nós, de fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes ademoestou Jesus: ó tolos, de entendimento lento de coração, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer que tudo quanto os profetas já declararam a vós? Ora, não era imprescritível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorreu por todos os profetas, explanou-lhe a seu respeito, contando sobre todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigia, Jesus fez com que eles, como se continuasse a jornada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinando ao redor da mesa, Jesus tomou o pão,
deu graça e partiu e entregou a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram, ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. E questionavam-se entre si, porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a jornada, falava conosco e explicava acerca das Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus foi reconhecido quando partia o pão. Amém? O texto você já conhece, li todo ele, apesar que você sabe que eu não gosto de fazer leituras muito extensas para a pregação, mas foi necessário para nós entendermos algumas coisas. Esses dois discípulos que iam no caminho de Emaús, eles eram conhecedores, mas ao mesmo tempo desinformados. O que significa isso? De alguém que já conheceu algo, ouviu falar de algo, já teve contato com algum tipo de conhecimento e informação, mas que na hora que esses fatos, esses acontecimentos foram se tornar uma realidade, uma verdade, ficou desapercebido. Ficou, como diz a gíria popular, comendo mosca. E aí nós vamos observar, querido, que eles eram conhecedores porque passaram 3 anos andando com Jesus, ouvindo de Jesus, Jesus falando para eles, e o fato comprova que eles tinham conhecimento ao ponto de eles dizer: olha, já faz 3 dias e nada aconteceu. Bem verdade que algumas mulheres até falaram que Jesus ressuscitou. Então eles eram conhecedor da palavra, eles eram conhecedor da profecia, que Jesus ressuscitaria ao 3º dia, mas estavam desinformados do que realmente estava acontecendo. Eles estavam nessa situação porque passaram 3 anos ouvindo Jesus, mas não guardaram a palavra do Senhor no lugar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não basta você, todo domingo, toda quarta, vir à igreja, ouvir uma palavra, se você não guardar no lugar certo. Aprenda algo muito importante, substancial para a sua vida, que vai fazer toda a diferença. Toda palavra que chega na sua vida, seja de Deus, ou seja, qualquer outra palavra, ela vai procurar um lugar para repousar. Repousar. Porque palavras, quando elas são soltas, a gente tem até o Haddad dizer assim: a palavra é solta no vento e tal. Uma palavra, ela busca lugar de repouso. Enquanto ela não achar um lugar de repouso, ela continua reverberando até, se ninguém receber, volta para Deus. Mas o Senhor diz que a palavra, antes de voltar para Ele, não volta vazia. Os cientistas, astronautas já provaram que muitas palavras que foram faladas, principalmente em ondas de rádio, ficou espalhada pelo universo, e até hoje, quando eles chegam nas estações espaciais, eles conseguem ouvir programas de rádio da década de 50, 60, 70. Por quê? Porque essas palavras continuam procurando nas suas ondas um lugar. Quando o Senhor libera uma palavra para nós, querido, Ele procura um lugar para esta palavra repousar. Guarde bem isso. E qual é o lugar que a palavra de Deus quer achar para ficar guardada? E você guarda alguma coisa que não tem valor? Se você guarda alguma coisa que não tem valor, você é tranqueiro, é acumulador, precisa de libertação. Normalmente nós guardamos aquilo que tem valor. Aquilo que tem valor. É o que você guarda, é o que você protege. Então, onde eu tenho que guardar a palavra de Deus? O lugar certo para me guardar a palavra, quando eu ouço uma palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, nos responde: eu guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Então, qual é o lugar correto para nós guardarmos uma palavra que vem de Deus? No coração.
Quando se fala de coração, não está falando do músculo cardíaco, está falando de guardar com entendimento, com sentimento, guardar como algo precioso, algo que você ama, algo que você reserva como especial para você. Então entenda algo muito precioso, querido. É uma necessidade guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Guardar a palavra de Deus nos nossos corações é uma, assim como o teu pulmão precisa do quê? De ar. Assim como as tuas veias precisam de sangue, assim o teu coração precisa da palavra de Deus. Porque um coração, quando guarda a palavra de Deus, tem um tesouro, uma fonte, tem uma reserva, para que no dia da angústia e da necessidade, ele sabe aonde buscar. Guardar a palavra de Deus no teu coração, querido, é como se você guardasse um bem precioso. Vamos pensar assim, você pega um cofre e guarda algumas barras de ouro. Quando é que você vai tirá-la de lá? No dia de uma necessidade ou no dia de uma grande oportunidade. Eu espero que seja uma oportunidade, não uma necessidade. Exatamente é o que a palavra de Deus precisa ser entesourada. Por isso que tem um texto na Bíblia que fala em entesourar, que trata como se fosse um tesouro em nossos corações. Para que possamos buscar ou no dia da oportunidade ou no dia da necessidade. Então, guarde bem. É uma necessidade, assim como ter ar dentro do seu pulmão e sangue na sua veia, é uma necessidade para um ser humano ter a palavra de Deus no seu coração. Ok, pastor, e se eu não quiser? Tem consequências. Quando você guarda, tem boas consequências. Quando você não guarda, tem más consequências. E qual é a consequência quando não guarda a palavra de Deus no meu coração? O texto mesmo já diz: eu guardo a palavra no coração para não pecar. Qual é a consequência quando você não guarda a palavra no coração? Pecado. O seu coração, querido, ou uma coisa ou outra vai entrar. Ou entra a palavra de Deus ou entra o pecado. As duas não ficam juntas. Porque se tiver pecado e a palavra chegar, o pecado tem que sair. E se a palavra estiver lá e o pecado chegar, a palavra sai. Não há conciliação. Então o coração do ser humano ele sempre vai ser disputado pela palavra de Deus e pelo pecado. Só apenas um vai ficar no seu coração. Então quando eu guardo a palavra, eu me protejo para não pecar. Agora quando eu não guardo a palavra, o pecado tem acesso. E aí, querido, o que é que acontece quando eu não guardo a palavra no coração? Deixa eu começar falando para você de uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei bem interessante. O pastor até repetiu alguns dias atrás aqui pregando, diz: Deus não tem filhos preferidos, mas Deus se aproxima daqueles que o preferem. Deus olha para todos nós iguais na terra, mas quando nós decidimos colocar o Senhor em primeiro lugar, preferimos, Ele se aproxima de nós. Então, não é que Ele escolha quem é, não, mas Ele, quando nós nos aproximamos dEle, nós chamamos mais atenção. E isso faz toda a diferença na nossa vida? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não sei se você já parou para pensar. Quando Jesus nasceu, será que existia só Maria como uma mulher de uma boa família, santa, pura, temente a Deus, que andava na presença de Deus? Será que existia só ela? Não. Com certeza não. Com certeza tinham outras. Muitas outras moças que eram de uma família judaica, praticante, que temia Deus, que ia na sinagoga, que obedecia a seus pais, que andava direitinho. Mas no meio de todas aquelas moças virtuosas que poderiam ser a mãe de Salvador, por que é que Jesus escolheu pinçadamente Maria? Você já parou para pensar nisso? Porque Maria tem uma característica que chamou a atenção de Deus. E eu acabei de falar para você, Deus não tem filhos preferidos, mas aquele que se aproxima dele, ele o prefere.
Qual característica tinha Maria no meio de todas aquelas moças virtuosas da sinagoga para ser escolhida e dizer assim: você é agraciada. Deus viu graça em você e escolheu você para gerar, para abrir a porta de entrada na terra do Salvador do mundo. É só lermos o texto da palavra de Deus. Lucas 2,19. Os pastores, quando Jesus nasceu, os pastores tiveram aquela visão no campo, viram os céus, os corais cantando, foram correndo até o lugar que Jesus tinha nascido, e quando chegaram lá, relataram. Sabe qual foi a reação de Maria? Versículo 2, versículo 19 de Lucas. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. De todas aquelas moças, sabe por que Deus escolheu Maria? Porque ela tinha por prática guardar a palavra de Deus no seu coração. Talvez ela ia com aquela turma de amigas para a sinagoga, para a igreja, e chegavam lá, ouviam a palavra e depois já saíam, perguntando o que iam fazer, qual era o lanche que iam fazer, e ela saía de lá com a palavra guardada no coração. E essa era uma prática dela. Se nós observarmos no mesmo capítulo 2 de Lucas, lá no versículo 50 e 51, quando Jesus agora já está com 12 anos, e vem aquela história toda que eles foram para a festa em Jerusalém, e quando voltaram, Jesus ficou no templo, e eles voltam, depois de 3 dias, procuram o menino, acham o menino, e aí quando eles chegam lá e perguntam: meu filho, por que você ficou para trás? Você não nos acompanhou, você nos deu tamanho susto. Jesus responde o quê? Eu estou fazendo as coisas do meu pai. Qual foi a reação de Maria? Versículos 50 e 51. Não compreendendo, porém, as palavras de Jesus, que Jesus lhe disseram, desceu em silêncio para Nazaré, e era-lhes submisso. Porém, sua mãe, a mãe de Jesus era quem? A mãe de Jesus era quem? Guardava todas essas palavras no seu coração. O que fez Maria ser escolhida entre muitas moças da sua época para ser a mãe de Jesus Cristo foi porque ela tinha por característica guardar a palavra de Deus no seu coração. Pergunto, é essencial ou não guardar a palavra no coração? Quantas outras moças tiveram a mesma oportunidade? Ouviram a mesma pregação, foram no mesmo culto, foram ministradas da mesma forma. Quem sabe a mesma pessoa orou por todas elas, mas o que fez a diferença é que ela guardava a palavra do Senhor no seu coração. Ela deixava lá dentro. Então, meu querido, você quer ser visto por Deus? Você quer ser escolhido por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Então comece a guardar a palavra de Deus no seu coração. Comece a entesourar a palavra de Deus no seu coração. Vamos voltar à história dos discípulos lá de Emaús. Eles, o oposto de Maria, ouviram Jesus durante 3 anos. Conheceram muito, escutaram muito, foram em muitos cultos, receberam muitas palavras. E talvez olhava e dizia assim: Jesus é um bom pregador, prega bem, que tanto conhecimento. A Bíblia mesmo diz, as multidões se maravilhavam e diziam assim: uau, que tanto conhecimento, é muito conhecimento. Mas, queridos, eles não guardaram a palavra de Deus no coração como precisavam. E eu vou provar isso para você. Quem não guarda a palavra de Deus no seu coração, querido, sempre anda preocupado pelo caminho, triste e contando tragédia. Essa é a primeira característica de quem não guarda a palavra de Deus no seu coração. Durante toda a jornada da vida, sempre está triste. Caminho dele, para você ver uma celebração dessa pessoa, misericórdia. Sempre andando triste pelo caminho e contando tragédia para os outros. Você viu o que aconteceu na última semana? Rapaz, virou um caminhão lá, caiu a carga,
o motorista morreu. Você viu o que aconteceu em tal lugar? Ah, não sei o que, morreu de uma bala perdida. E não sei o que. Ah, você viu lá na igreja? Fulano se desviou. Sempre tem uma história de tragédia. Porque não tem palavra de Deus no coração. Não tem entendimento daquilo que Deus está fazendo ou deixando de fazer. E os versículos 14 e 15 diz que eles iam pelo caminho falando isso. Eles iam pelo caminho reclamando, murmurando. Eles iam pelo caminho contando a tragédia. Ó, Jesus morreu. Poxa, a gente achava que ele ia ser o Redentor, achava que ele ia nos livrar dessa escravidão do Império Romano, nós achávamos que ele ia fazer um exército, ia nos dar liberdade. Falhou, não deu certo. Por quê? Porque quem não guarda a palavra de Deus no coração sempre vai andar no caminho com tristeza, preocupado e contando tragédia. Querido, gente assim, ou você contamina ele com a palavra que está no seu coração, ou não ande com eles. Porque você vai acabar sendo contaminado. Segunda coisa que acontece com quem não guarda a palavra de Deus no coração: anda cego sem ver que a solução está do seu lado. Quem não guarda a palavra de Deus no coração anda como cego e não vê a solução do seu lado. Primeiro porque está no caminho só contando tragédia, não tem tempo de olhar as outras coisas. Jesus se aproxima deles, começa a conversar com eles. Jesus era a solução que estava do lado, mas o versículo 16 diz o quê? Os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. O que impede os nossos olhos de ver a glória de Deus? O que impede os nossos olhos de ver o que Deus está fazendo? A falta da sua palavra, aonde? Nos corações. Quem tem palavra de Deus no seu coração, querido, vê o que os outros não veem. Enquanto todo mundo está olhando, dizendo assim, que desgraça que aconteceu. Quem tem a palavra de Deus no coração, Deus já está dando uma visão, já está mostrando lá na frente. Ele já está vendo a solução para o caos, ele já está vendo até os benefícios que Deus vai dar dentro do caos. Mas quem não guarda a palavra de Deus no seu coração, querido, a solução está do seu lado e ele não vê. Se nós formos para o Antigo Testamento, eu posso te dar o exemplo de Agar. Agar, que teve um filho com Abraão, teve ou não teve a oportunidade de ouvir muitas palavras de Deus? Sim, porque Abraão era um patriarca que era profeta, ministrava na sua casa. Ela ouviu muitas vezes, mas no dia que ela teve que ir embora com o filho, chegou no deserto, colocou o menino debaixo de uma árvore, se distanciou cerca de um tiro de arco, mais ou menos 100 metros, e ficou esperando o menino morrer, porque não tinha água. O anjo aparece para ela e diz assim, eu ouvi o choro do menino, e eu vim trazer a solução para você. Ela, mas nós não temos água. Ela disse assim, olha para o teu lado. Quando ela olhou do lado dela, ela tinha o quê? Um poço. Um poço. Quem não guarda a palavra de Deus no coração está morrendo de sede e o poço está do lado. Está reclamando que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem solução, não tem saída. E o recurso, a solução, o dinheiro e a saída está do lado. Mas fica cego. Por quê? Quando guardamos a palavra, nossos olhos são abertos. Agora, quando nós não guardamos a palavra, nossos olhos não veem a solução do lado. O exemplo contrário, o cego Bartimeu. O homem era cego, não estava vendo nada, mas ele guardou uma palavra no coração, que o Redentor, filho da casa de Davi, chegaria em Israel e resgataria a nação. Jesus vai passando na multidão e ele só fica escutando e diz assim, que barulho é esse? Jesus, ele tinha uma palavra guardada no coração. Jesus é o filho de Davi, é rei, pode mudar a minha história. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Quem andava no oba-oba com Jesus, não guardava a palavra no coração, o que foi que disse para ele? Cala a boca, não importunes, deixa o mestre em paz. Mas a Bíblia diz que mais alto ele gritava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha uma palavra dentro do coração.
E quando alguém tem uma palavra dentro do coração, ele vê o que os outros não veem. Ele viu o Messias, o Redentor. Ele viu o cumprimento da profecia, mesmo não tendo olhos. Porque quando você guarda a palavra de Deus no coração, você começa a acreditar no impossível. Posso ouvir um crente dizendo amém? Por isso que nós precisamos guardar a palavra no coração. Porque para aquele homem era impossível ele ver. Eu já expliquei aqui e vou explicar de novo. Bartimeu era filho de Timeu. Timeu foi um general que lutou contra os romanos. Quando perdeu a batalha, ele foi morto, Timeu, e todos os filhos dele foram cegados, foram arrancados os globos oculares. Bartimeu não nasceu cego, ele foi cegado. E quando ele começa a clamar, talvez quem conhecia o cara dele diz assim: rapaz, eu já vi Jesus fazendo uns milagres por ali, ó. O pessoal tinha olho, tu nem olho tem. Como é que tu quer ver sem olho? E Jesus diz assim: pois não, filho, que queres que eu te faça? Veja bem, quando ele reconheceu Jesus como filho de Davi, Jesus agora adota ele, assim, já chamou ele de filho. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. E esse foi o milagre mais fácil de visão que Jesus fez. Todos os outros Jesus teve que cuspir, fazer lodo, botar a mão, orar 2 vezes e tal. Esse, ele só disse uma vez: vê, a tua fé te salvou. E nasceram olhos novos no rapaz. Por que é que o milagre dele foi mais fácil que dos outros cegos? Responde para mim. Porque ele guardava a palavra no coração. Os outros cegos Jesus curou, mas deu mais trabalho, porque não tinha um depósito de palavra no coração. Mas ele tinha. Era o caso mais difícil e se resolveu de forma mais fácil. Qual o segredo? Ele tinha palavra guardada no seu coração. Você pode celebrar o Senhor por isso, meu irmão? Celebra mesmo. Glória a Deus. Qual é o outro problema de quem não guarda a palavra no coração? Esse aqui é o pior de todos. Quem não guarda a palavra de Deus no coração, acha que sabe tudo, quando na verdade sabe de nada, inocente. O pior é esse. O indivíduo não guarda a palavra de Deus no coração, mas é dono da razão, sabe de tudo. Não guarda a palavra de Deus, aí qualquer situação que chega ele tem resposta, menos a certa. Porque quem guarda a palavra de Deus no coração tem resposta certa, até na hora da calamidade. Quem não tem palavra de Deus no coração, acha que tem resposta para tudo. Foi o que aconteceu com os dois. Eles caminhando, versículo 18. Jesus chega com eles e diz assim: por que vocês estão falando aí? Eu tenho observado aí, desculpa entrar na conversa de vocês, mas vocês vêm aí no chorumingo aí, a estrada toda. Júlio, celebra o Senhor. Celebre, meu irmão. Estamos vencendo a nossa última hora. Nosso 12º mês. E a palavra diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Quem é esse? Eu sou ele. Quem é esse plantado junto a ribeiros de água, meu irmão? Que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. E eu estou te dando aqui o segredo para você ser bem sucedido, meu irmão. Guarde a palavra de Deus no seu coração e tudo o que você fizer, você será bem sucedido. O texto está prometendo, a sua parte você está aprendendo. Se quer que tudo seja bem sucedido, faça o quê? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Quando Jesus diz assim: o que é que vocês estão falando? Estão razoando aí, estão reclamando. Aí eles, sabichão, sabe tudo, né? Tem resposta para tudo. Eles respondem para Jesus no versículo 18: tu és o único, porventura, que estando em Jerusalém não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Nós sabemos, cara. Você não sabe? Você está fazendo o que em Jerusalém? Porque Jesus é muito gentleman. Porque Jesus poderia dizer assim: eu estava salvando a tua vida, imbecil.
Eu estava lá morrendo no teu lugar. Enquanto que o outro está do outro lado, achando que sabe tudo. Achando e dizendo assim, você é o único que não sabe. É? E Jesus, como ele é muito educado, diz assim, é mesmo. Conta para mim o que é que eu não sei. Será que a gente não comete o mesmo erro de querer contar para o Senhor algumas coisas que a gente acha que Ele não sabe? Começa pela nossa oração, né? Senhor, Tu está vendo o meu sofrimento. Senhor, olha o que eu estou passando. Eu pergunto, Ele sabe ou não sabe? Por que você está falando para Ele? É porque está faltando uma palavra de Deus no seu coração. Porque se você tivesse a palavra de Deus no seu coração, você orava a palavra e não a reclamação. Aproveita no escuro, cutuca o irmão e diz assim, ficou ruim para você agora. Porque quem tem a palavra de Deus no seu coração, ora a palavra. Quem não tem, ora a reclamação. Simples assim. E Jesus diz assim, é mesmo? O que foi que aconteceu? Olha, meu irmão, a resposta dos caras. Esses camaradas assim, eu acho que é bom quando a gente chegar lá no céu, eles não lerem esse texto, senão eles vão ficar com vergonha da resposta deles. Você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Olha, eles deram nome, identificação de Jesus. E não só isso, olha o que mais eles falaram de Jesus. Que era varão profeta, poderoso em obras, tanto diante de Deus, como diante dos homens na terra. Querido, eles estavam declarando o currículo de burrice deles. Eles dizendo assim, você não ouviu falar de Jesus? Não é qualquer Jesus não, o Nazareno. Aquele que era profeta, ele falava, as coisas aconteciam, ele orava, acontecia milagres e tal. Era poderoso em obra, tanto no céu como na terra. O cara mandava no céu e mandava na terra. Meu irmão, como é que gente que anda com Jesus, vendo tudo isso, o céu movendo, a terra movendo, milagre acontecendo, não guarda uma palavra no coração? Mas muitas vezes a gente faz igualzinho. Eles tinham todo o currículo de Jesus, e talvez todos nós aqui hoje tenhamos condições de fazer um currículo de Jesus. Ah, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é poderoso, Jesus faz milagre, Jesus é o pão da vida. Quem sabe a gente fala um negócio até poético, se bobar tem uns daqui que vai de Gênesis ao Apocalipse. Não, porque no Gênesis ele é a semente da mulher, porque no Êxodo ele é o nosso libertador, porque no Levítico ele é nosso juiz, e aí vai, descreve Jesus todinho, mas na hora que o calo aperta, cadê a palavra no coração? Eles não tinham palavras, conheciam Jesus. Mas quem não tem uma palavra de Jesus no coração, eu falei que sempre no caminho vai fazer o quê? Murmurar, reclamar. Mesmo depois de escrever Jesus, olha como termina o versículo. Mas os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tem que terminar com uma reclamação. Tem que terminar com uma tragédia. Tem que terminar sem uma solução. Mesmo sabendo que Jesus era poderoso para movimentar o céu e a terra. Mas tem que terminar assim. Eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo assim, não é possível um negócio desse. Não é possível que eu gastei 3 anos preciosos, deixando a minha glória, vindo para cá, acabei de morrer numa cruz e um indivíduo desse não aprendeu nada. Não guardou uma palavra sequer no coração. Eles sabiam de todo o poder de Jesus, querido. Mesmo assim, vendo todas as maravilhas que Jesus fez, eles estavam desistidos. Largaram Jerusalém e foram para Emaús, porque não tinham uma palavra de Deus no coração. E eu provo que ele não tinha uma palavra de Deus no coração, porque Jesus disse, antes de morrer, que era para eles ficarem aguardando, esperando. E eles nem isso acreditaram. Largaram. Chegou o 3º dia de manhã cedo. E aí, vocês viram Jesus? Não. Olha, teve uma notícia aí. As mulheres foram lá no túmulo, está fechado. Ah, deve ser conversa fiada. Vamos embora. Não foram nem eles ver se era verdade. Por quê? Porque não guardavam a palavra no coração.
O outro problema de quem não guarda a palavra no coração. Quem não guarda a palavra de Deus no seu coração, duvida até do milagre depois de realizado. Pessoas que não guardam a palavra de Deus no coração, o milagre acontece, ele fica querendo arranjar explicação. Porque o Senhor foi lá e curou fulano de tal. Você viu o que Deus fez? Fez um milagre assim, 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 assim. Não, deve ser o quê? Por causa que o vírus que estava aí já passou. Então é por isso que fulano foi curado. Ele foi curado porque tomou vacina. Não, ele foi curado porque mudou o hábito alimentar dele. Até depois que o milagre acontece, e ainda tem uns que ficam assim, será que é verdade mesmo? Duvido. Esse negócio de pessoal que curar de câncer, não dou um ano para voltar de novo. Temos endemoniados aí que fazem isso mesmo. Por quê? Porque mesmo depois do milagre acontecendo, o indivíduo continua com o problema. Porque falta de palavra no coração provoca um mal chamado incredulidade. E a incredulidade, o indivíduo vê o milagre, vê a oportunidade do milagre, mas ele não crê. Ele não crê. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando numa igreja aqui em Guaratinguetá, de um amigo, e chamei o indivíduo, Deus me deu uma palavra de conhecimento, falei tudo para ele. Acontecendo assim, 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 assim. O Senhor me mostra, você saiu da sua casa hoje, brigou com a sua esposa porque ela não quer servir a Deus, e você veio hoje na igreja e falou a seguinte frase: se Deus não falar comigo hoje, quando eu sair da igreja eu me mato. É ou não é verdade? O cara, é verdade. Nunca tinha visto aquele cara. Deus deu a frase que ele falou. Falei para ele, ele confirmou, é verdade. Eu digo assim, você crer que nós vamos orar agora e Deus vai tocar no coração da sua esposa para ela ser salva? Sabe o que ele respondeu? Aquela ali não tem jeito, pastor, eu não creio. Depois de Deus se revelar para o indivíduo, fazer o que ele pediu, falar com ele, mesmo ele vendo a atuação de Deus ali, o cara, por falta de uma palavra de Deus no coração, por incredulidade, ele chutou o balde, botou tudo a perder. Botou tudo a perder. Aí eu estou falando para ele, ele diz assim, aquela ali não tem jeito não. Aquela ali nem Deus salva. Na hora que falou, uma senhorinha que estava lá no coisa, pegou e disse assim, eu recebo essa palavra, meu marido vai ser salvo. Aí eu já larguei ele e disse assim, eu vou orar pela senhora. Meu irmão, a gente não joga pedra para porcos não, eu orei por ela. Para a salvação do marido dela. Ele lá, não sei nem se está vivo. Não sei nem se ainda está casado. Por quê? É incredulidade. Deus está fazendo, Deus está ministrando, e o indivíduo ainda está... Olha o que eles fizeram, os dois discípulos. Ora, versículo 21 a 24. Nós esperávamos que Jesus fosse o que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que essas coisas começaram a acontecer. Bem verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos. Quem não tem palavra de Deus no coração, meu irmão, acredita em demônio, mas em anjo não acredita não. Agora, quem guarda a palavra de Deus no coração, tem até os anjos trabalhando a favor dele. Os quais afirmavam que ele vive. Os anjos afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Estou dizendo? Quem não tem uma palavra de Deus no coração, como é que termina a história? Sempre com uma desgraça, sempre com uma reclamação. Começou até bem. Começou mal, dizendo, a gente achava que era o Redentor, tudo mais, tá, mas, ele disse que está no terceiro dia, mas já é o terceiro dia, ninguém viu ele. Apesar que umas mulheres foram lá de madrugada e voltaram de lá dizendo que os anjos falaram para ela que ele vive. Olha, teve até uns amigos nossos que foram, eles dois não foram.
Porque incrédulo nem se mexe do lugar, né? Os amigos que criam foram e voltaram de lá dizendo assim, o túmulo está vazio mesmo. Mas como nós não vimos ele, não acredito. Como nós não vimos ele, nós somos batizados no batismo de São Tomé. Só se eu ver para crer. E aí, querido, a incredulidade tomou conta do seu coração. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pega o exemplo desses caras, não, de deixar o seu coração sem a palavra de Deus, deixar a incredulidade morar, porque até a paciência de Jesus tem limite. Diga comigo, até a paciência de Jesus tem limite. Sabe o que Jesus respondeu para ele na lata, assim, no versículo 25 e 26? Ó nécios. Quer que eu traduza isso? Doido, tolo, bobo, abestalhado. Se Jesus fosse nordestino, ele dizia ser abestalhado. E lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus perdeu a linha com eles, diz assim, vocês são doidos mesmo, né? São um bando de besta. Vocês não ouviram o que os profetas falaram? Ouviram. E aí? Não guardou no coração? Adianta de alguma coisa? Palavra você tem que ouvir e fazer o que com ela, querido? Só ouvir resolve? Só vir no culto e ouvir palavra resolve? Não, tem que guardar no coração. Jesus disse para eles assim, vocês têm um coração lento para crer, porque vocês ouviram o que os profetas disseram, mas não guardaram no coração. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você acelera o seu coração para crer. Você acelera o milagre, meu irmão. Agora, se não guardar a palavra de Deus no coração, o coração fica lento para crer. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, querido, para que a promessa de Deus se cumpra, para que o milagre se cumpra na sua vida, meu irmão, é que nem foguete espacial. Agora, quando você não guarda a palavra de Deus no seu coração, é aquele Jeep Willys 53 subindo um morro. Não vai. Vai chegar, mas vai demorar. Né? Por quê? Porque não guardou a palavra no coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para eles, vocês dizem que sabem tanto de Jesus, mas não guardaram a palavra de Deus dentro deles. Vocês não disseram que ele era profeta? Vocês não ouviram o que os profetas disseram? Os profetas disseram o quê? Não só os profetas, mas o próprio Jesus, que era necessário ele padecer, que era necessário ele morrer. Você não ouviu isso? Ouvi. Você não ouviu também que depois de 3 dias ele ia ressuscitar? Você até citou aí o 3º dia? Ouvi. E por que você não crê? Porque não guardou? Porque não guardou a palavra, meu irmão. Ouviu e não guardou. Então Jesus, querido, o que é que Jesus vai fazer agora com aqueles homens? Jesus chega e diz assim, tudo bem, você não guardou a palavra, tá, esquece, vou já fazer um milagre na vida de vocês. Foi isso que Jesus fez? Não, olha o que diz o versículo 27. E começou por Moisés. Quando a Bíblia fala Moisés, no termo de escritura, está falando do quê? Da lei. Discorreu por todos os profetas, que são os livros históricos e o dos profetas, e expunha-lhe ao seu respeito, Jesus falando dele, no que estava em todas as escrituras. Sabe o que Jesus fez para recuperar aqueles homens, para dar uma nova oportunidade para eles? Pregou de novo para eles. Sabe por que é que você tem ouvido muita pregação? Porque está faltando uma entrar no coração e ficar guardada. Enquanto uma palavra não entrar no seu coração e ficar guardado, não espere milagre. Espere primeiro uma palavra guardar no coração, que na hora que entrar o milagre vem. Você me entendeu? Não adianta, querido, porque muitas vezes a gente fica correndo atrás de milagre. Por que tem muita gente que não tem estabilidade de fé, vive correndo uma igreja para outra atrás de milagre?
Juízes está falando isso, no livro dos Reis está falando isso, no livro das Crônicas está falando isso, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, de Ezequiel. E ele foi de livro a livro da Bíblia. 11 quilômetros andando dá bastante tempo. De livro a livro da Bíblia, o Senhor foi repetindo o que a Bíblia dizia referente a ele, para ver se uma palavra entrava no coração deles. Querido, quantas vezes nós estamos anos e anos caminhando diante de Deus e a gente vê irmãos passando na frente, na fila da bênção, sendo abençoados antes de nós, alcançando antes de nós, e a gente fica até com aquela inveja santa, dizendo assim, quando é que eu vou ter um testemunho? Quando diz assim, quem quer contar o testemunho de vida, vira de lá e diz assim, nem olha para mim. Por quê? Porque falta uma palavra de Deus no seu coração. Então Jesus recapitulou toda a Bíblia que existia naquela época, era só o Antigo Testamento. Recapitulou a Bíblia inteira com eles, para ver se uma palavra entrar no coração. Porque se não entra uma palavra no coração, Jesus não tinha como fazer milagre. Até a hora que Jesus chegou lá perto de onde eles iam ficar, Jesus agora pega, deixa eles e passa para ir embora. Por que Jesus ia embora e ia deixar eles para trás? Porque Jesus repetiu toda a Bíblia para eles e eles não guardaram nenhuma palavra no coração. Por isso que a Bíblia diz que não é pelo muito ouvir, mas é pelo que você guarda da palavra no coração. E aí eles, não vai embora não, já está tarde, já vai, dar 18 horas aí, já vai virar o dia, porque o dia lá em Israel não muda meia-noite como o nosso, muda às 6 da tarde. Então fica conosco. Jesus diz assim, tá bom. Quem clama a mim, eu tenho que responder, né? Então, vamos lá. Aí Jesus agora diz, já que não deu, escutando, eu vou pelo menos agora representar, para ver se eles entendem e guardam uma palavra. O que é que Jesus pega? Um pão. Pão é símbolo do quê? Pão é símbolo do quê? Da palavra. Por que Jesus não pegou outra comida? Pegou justamente um pão. Porque eles tinham que entender que só mudava a história dele no dia que eles guardassem uma palavra. E ele pega o pão, ora, abençoa, e na hora que ele rasga o pão e ele entrega o pão, entrega a palavra para eles, que eles guardaram no coração, caiu a ficha. É Jesus. Jesus, ufa. Até que enfim, não? Agora vocês ficam aí com a palavra que eu tenho que ir embora. E desapareceu. Aí eles guardaram uma palavra no coração. Ao ponto que eles não queriam que Jesus viajasse à noite, que era perigoso. Foi o que eles fizeram? Voltaram os 11 quilômetros à noite a pé para anunciar que tinham visto Jesus. Por que mudou? Porque agora eles dois fizeram o quê? Fizeram o quê, querido? Guardaram uma palavra no seu coração. E quando guardou a palavra no coração, o medo deles acabou. Quando eles guardaram uma palavra no coração, o discurso da boca deles mudou. Porque eles voltaram para Jerusalém não contando mais tragédia. Eles chegaram lá dizendo assim, nós vimos o Cristo, Ele está vivo, é verdade, o milagre aconteceu, Ele ressuscitou. Porque quando você guarda a palavra de Deus no coração, o discurso da sua boca muda. Gente que tem uma boca para reclamar e murmurar é porque não guardou uma palavra de Deus no coração. Querido, eu não estou dizendo para você decorar a Bíblia inteira. Eu estou dizendo que você precisa guardar pelo menos uma palavra de Deus no coração. Uma palavra tem que entrar no seu coração. Uma palavra tem que marcar a sua vida. Você já me ouviu falar e vai me ouvir falar aqui até as eleições. Quando falar desse assunto Brasil, eleição, você vai ouvir eu falando a mesma coisa. Eu tenho uma palavra guardada no meu coração. O Brasil é o último celeiro de Deus para a salvação das nações da terra. Essa palavra entrou no meu coração. Eu posso ter esquecido de todas as outras, mas essa entrou. E quando alguém diz assim, não, porque vão fraudar a eleição no Brasil? Eu digo assim, o Brasil tem uma promessa.
eu fico com a palavra que está dentro do meu coração. Ah, porque vão fazer isso, aquilo, outro? Meu irmão, só faz se Deus deixar. Porque a promessa do Senhor para o Brasil está dentro do meu coração. Pastor, mas vão armar na hora lá, vão mudar os números. Pois é, eles mudam lá, na hora de chegar no painel, Deus muda de novo. Porque eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. E nessa palavra, o Brasil não será celeiro de traficantes. Não será celeiro de narcotraficantes, como estão fazendo na América Latina. O Brasil será celeiro de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Com política ou sem política, será o celeiro de homens e mulheres cheios de Deus. Essa palavra está no meu coração. Qualquer outra notícia quando vem, qualquer vídeo que mandam para mim, qualquer situação que mandam, que eu estou fazendo no Brasil, essa palavra fala mais alto. E eu creio na promessa, na palavra que o Senhor trouxe pelos profetas. Querido, você precisa ter uma palavra de Deus no seu coração. Porque no dia que você tiver uma palavra de Deus no seu coração, quando chegar uma notícia, você vai buscar lá no tesouro do coração e dizer assim, mas eu tenho uma palavra. A palavra que o Senhor me diz não tem nada a ver com isso. Não tem. Não tem. Alguém vai chegar com você e dizer, olha, cuidado, porque esse ano vai ser um ano de crise para o Brasil. Eu não estou afim de entrar nessa crise, eu já tenho uma palavra no meu coração. Entra só você na crise. Eu não vou entrar, porque eu tenho uma palavra no meu coração, que se eu quiser, e ouvir a voz do Senhor, eu comerei o melhor dessa terra, porque foi a boca do Senhor que disse. Precisa, querida, haver uma palavra de Deus no nosso coração. Meu irmão, não tem jeito. Você só vai permanecer firme e não desistir, como já foi dito hoje aqui. Você não vai se apavorar com as más notícias. Quando você tiver uma palavra de Deus no seu coração. Quando você tem uma palavra de Deus no seu coração, não existe lugar para o medo. Não existe. Não existe. Quando eu falo aqui, tem medo de avião para ir para Israel, vai comigo, que o avião não vai cair não, porque ainda tem promessa de Deus. É por quê? Porque eu guardei a palavra no coração. Guardei a palavra no coração. O Senhor já me falou o nome de 4 países que eu vou pregar. Eu só preguei num, ainda falta 3. Então eu estou tranquilo. Não morre antes de cumprir a palavra. De cumprir a promessa do Senhor. Então deixa eu fazer umas perguntas para nós caminharmos para a próxima parte dessa palavra. Você quer receber um milagre de Deus? Então tenha uma palavra de Deus guardada dentro do seu coração. Você quer ver a sua família salva? Qual é a receita? Tenha uma palavra de Deus guardada no seu coração. Pega a palavra que hoje foi pregada aqui. O mundo pode falar o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que ter uma palavra de Deus no seu coração, meu irmão. Você quer prosperar? Ainda bem que tem uns 4 que querem prosperar junto comigo. Então o que é que você vai fazer? Curso de economia? Investimentos? Isso é bom, pode fazer. Mas para dar certo, você precisa, em primeiro lugar, fazer o quê? Ter uma palavra de Deus no seu coração. Ter uma palavra de Deus no seu coração. Eu guardo uma palavra dessa no meu coração. Eu guardo. Quando eu fui a primeira vez em Porto Seguro, o apóstolo René fez um desafio de oferta. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí a primeira vez que a gente vê, se escandaliza, né? E ele começou, eu quero aqui gente para dar uma oferta de 10 mil reais. Eu fiquei, Digo, misericórdia, será que vai aparecer algum doido? Correu gente lá para cima que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso me converter. Quase que eu me dava uma benzida santa. Quero não sei quantos para 5 mil, uma outra galera. Foi. Aí eu já fiquei assim, Deus, aproveita que está baixando, chegar a um valor que eu consiga. Eu não quero ficar de fora desse negócio. Porque ele liberou uma palavra.
que seria a última oferta que você daria por necessidade. Eu digo, opa, essa palavra é para mim. E ele foi, baixou, quando chegou no final, disse assim, quem vai dar uma oferta de R$300? Querido, a única coisa que eu tinha na minha carteira era um talão de cheque, daquele que vai muitos anos que você não usa, que ele já está quase partindo a folha no meio. Eu abri a carteira, eu tinha 3 folhas. Eu disse assim, vai ser 3 cheques de 100. Subi lá e disse assim, eu posso dar 3 cheques de 100 para 30, 60, 90 dias? Aí o irmão que estava lá na coisa disse, pode. Aí eu já subi. Cheguei lá, fiz os 3 cheques, meu irmão saiu até borrado a assinatura, porque na hora que eu fui assinar, caiu a lágrima, borrou. Eu fiz os 3 cheques. E vim de lá, falei para a Josi assim, olha, Deus tem que prover, porque eu dei o cheque. Isso foi no sábado em Porto Seguro. Nós chegamos aqui no domingo, ministramos na igreja, foi um mover de Deus, segunda-feira. Quando deu segunda-feira, logo cedo, minha irmã me liga e diz assim, Samuel, eu senti no coração, eu vou te mandar uma oferta. Eu digo, amém. Ela pegou e mandou a oferta, R$100. Chegou no meio da tarde, um outro pastor que fazia muitos anos que eu tinha pregado na igreja dele, ele disse assim, cara, Deus está me incomodando, naquela vez que você veio aqui, eu não consegui te dar uma boa oferta, mas me dá tua conta aí que eu vou te mandar uma oferta. Aí ele mandou R$300 de oferta. Por que é que Deus deu 400? Porque eu tinha que dizimar antes, né? Mas pastor, o senhor já ia dar os 300 de oferta, eu tinha que dizimar? Sim, claro. Dizimei dos 400, direitinho, tirei dízimo, primícia, sobrou os 300 livres, mandei para lá. Na terça-feira, eu ligo para lá para Manaus, onde tinha no meu cheque. E diz assim, olha, eu dei 3 cheques aí para 30, 60. Não, pastor, pode ficar sossegado que nós vamos colocar antes da data, tudo certinho, não vamos atrapalhar a vida do senhor. Não, é para colocar os 3 hoje. Mas não é para 30, 60, 90. Eu digo, Deus já fez um milagre, irmão, põe os 3 hoje. Por quê? Porque eu guardei aquela palavra no coração, que era a última oferta que eu daria por necessidade. E cada vez que eu oferto diante do Senhor é com prazer, com alegria. Minhas ofertas não são mais por necessidade. Por quê? Porque eu guardei uma palavra no meu coração. Você quer realizar os seus sonhos, querido? Qual é a receita? Guarde a palavra de Deus no seu coração. O André hoje testemunhou aqui. 2017, veio uma palavra para ele. Ele recebeu, escreveu até na bandeira. Hoje ele veio testemunhar. A palavra se cumpriu. Por quê? Por que esse sonho dele que ele queria se realizou? Porque em 2017 ele guardou a palavra no coração e ainda escreveu na bandeira para não esquecer. Tem que fazer memorial, querido. Você quer ver a nossa nação redimida aos pés do Senhor? Então faça o quê? Guarde uma palavra no seu coração sobre o Brasil. Guarde uma palavra no seu coração. A pastora falou aqui dessa geração que está perdida. Sabe por que essa geração está tão perdida? Eles estão que nem o pessoal do Caminho de Emaús. Acham que sabe muito, mas não sabe de nada. E por que é que quando vem a primeira pressão eles querem suicidar? Por que é que quando vem a primeira pressão eles querem morrer? Porque o coração está vazio. Está vazio. A única coisa que passeia no coração dele chama-se futilidade. E isso não sustenta. Mas se uma palavra de Deus entrar no coração deles, faz ou não faz diferença? Aproveite e ore por um rapaz, 22 anos de idade, vereador em Belo Horizonte, candidato a deputado federal, chamado Nicolas. Está famosinho aí na internet. Meu irmão, aquele rapaz não faz discurso, ele prega. Pega os vídeos dele. Quando ele pega a tribuna da Assembleia, da Câmara dos Vereadores lá de Belo Horizonte, ele prega. Esses dias lá foram inventar um negócio que todo mundo podia usar qualquer banheiro lá e sair. Nada disso. Começou de Bíblia e terminou esculachando. E aprovou um projeto lá que homem entra de banheiro masculino e mulher feminina e acabou. E também está proibido na rede de ensino municipal de BH essa porcaria dessa linguagem neutra.
um garoto na mesma idade da maioria que anda por aí vazio, querendo morrer, mas tem um rapazinho que está fazendo a diferença. E vai ser eleito deputado federal em nome de Jesus e vai ser boca profética lá dentro, com 22 anos de idade. Sabe por quê? Porque aquele rapaz, quando abre a boca, dá para perceber que ele é encharcado de palavra de Deus no coração. É encharcado de palavra de Deus. A mesma geração, querido. Por que está num caminho tão diferente? O segredo é muito simples. Palavra de Deus no coração. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a palavra? Qual é a palavra que você carrega dentro do teu coração? Qual é a palavra que você carrega dentro do seu coração? Uma palavra de medo? Uma palavra que não tem jeito? Uma palavra de desespero? Uma palavra de dúvida? Ou você carrega uma palavra de Deus dentro do seu coração? Aquela que quando a coisa está pegando assim, você lembra dela e ela te levanta de novo. Aquela que quando o negócio bate, você revigora de novo. Antes de eu perguntar quem tem uma palavra dessa, que a gente vai já fazer algo aqui, dá para perceber, querido, quem tem. Porque no dia que a aflição, a má notícia bate na porta, esse dia revela quem tem uma palavra de Deus no coração. Quem não tem uma palavra de Deus no coração fica assim, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Acabou tudo. Quem tem uma palavra de Deus no coração fala o quê? No dia que chegou o seu diagnóstico de câncer, pastora, o que foi que você fez? Por que você falou isso? Tá, qual é a palavra que você guarda no coração, que você lembrou na hora e diz para o médico, eu não vou morrer de câncer? Você pode celebrar o Senhor? Celebra mesmo, irmão. Se é uma pessoa que não tem uma palavra de Deus no coração, o que fazia na frente daquele médico? Ainda foi encher a pança quando saiu de lá. Agora, se é alguém que não tem uma palavra de Deus no coração, o que é que faz na frente do médico? Ou dá logo um piti, quer quebrar o consultório do médico como se o médico tivesse culpa. Ou então se acaba lá mesmo, se derrete em lágrima. Vira uma poça de lágrimas lá e acabou. Morre até antes da data. Aí ele pensou assim, ixi, ela veio como fantasma. Não, eu venho de carne e osso, para pregar para você se converter. Não vai ser no outro plano que nós vamos encontrar, não. Vai ser nesse aqui mesmo. Né? Por quê? Porque tem uma palavra de Deus no coração. Quem aqui tem de verdade uma palavra guardada assim no coração, que já passou quando houve uma notícia, quando houve algo assim, que vem assim para arrebentar, ele respira e lembra que tem uma palavra guardada no coração. Tem alguém aqui? Sobe aqui no altar. Quem tem uma palavra de Deus no coração. Que quando bate mesmo na porta, você pega e diz assim, não, peraí. Eu tenho uma palavra de Deus. Já era para estar aqui então. Queridos, eu falei para você, você não precisa ter a Bíblia decorada na sua cabeça. Você precisa do quê? Uma palavra de Deus no seu coração. Uma. E quando bater naquele assunto, você diz assim, não, mas eu tenho uma palavra. Alabaxei, canta, alabaxei, canta lá. Eu tenho uma palavra. Porque basta ter uma palavra. Os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quando Jesus diz assim, lança a rede, o que foi que eles disseram? Pela
tua palavra eu vou lançar a rede. E qual foi o resultado? Uma pesca maravilhosa, tão extraordinária que eles nunca tinham visto na vida deles. Por causa de uma palavra. Querido, precisa entrar uma palavra no seu coração. Uma palavra. Diga qual é a sua. Eu vou ler. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no meu Deus, no meu Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. No dia difícil, lembra, ainda que tudo diga o contrário, ainda que a figueira não floresça, ainda que todas as notícias sejam contrárias, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No dia da dificuldade financeira, eu tenho uma palavra de Deus no coração para me dizer para a situação que se Malaquias 3:10 em diante ali, se eu for fiel nos dízimos e nas ofertas, depois que eu devolver aqui na casa do Senhor aquilo que Ele me deu, eu posso fazer prova dele. E eu guardo isso com muita verdade no meu coração, porque para o Peterson estar lá estudando e a gente ter condições de pagar a faculdade, o aluguel, olhando para mim e para o Dito, é Deus puro, é Deus na lata, é Deus em casa. Eu não deixo Deus para o lado de fora, não é porque eu tenho medo de não pagar a conta, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu galardão. Todos os dias eu confio nessa palavra, eu cumpro com o meu dever e eu acredito que depois que eu devolver aqui, eu posso contar com Ele em tudo. E vocês vão celebrar comigo a formação do Peterson. Vocês vão celebrar. Amém. Em nome de Jesus. Se você não sabe, apesar de estudar na Bolívia, faculdade, aluguel, toda a despesa dele é em dólar, tá? Amém. Eu tenho uma palavra que eu recebi do profeta Herbert Fernando há um tempo. Eu vou colocar aqui para vocês ouvir. Graças a Deus alguém filmou e sempre quando a gente está aperto, a gente olha para a palavra falando, o Senhor falou. E nós somos por causa dessa criança. E Deus falou comigo, a profetisa dentro da tua casa. É por isso, papai, que você não entende porque ela é melhor daquele jeito. Porque Deus falou comigo assim, nasceu para fazer a diferença. E Deus falou comigo, fala para ele. Estou escancarando as portas para honrar ele. Porque Deus sabe do meu desejo e do meu sonho. E Deus diz para ele, fala para ele. A Heloísa não vai ficar dependendo de nada, porque ele é o Senhor que vai te honrar, porque ele vai escancar ele. Deus falou comigo que ninguém vai precisar ajudar a família, porque o próprio Deus está descendo agora com providência. E Deus falou comigo. Que é para me contar até 3. Amém? Deus falou que ia abrir as portas, escancarar. Que minha casa, Ele iria, Ele mesmo, pessoalmente, cuidar de nós. E depois dessa palavra, nós nos agarramos nessa palavra, tomamos posse dessa palavra, e realmente, eu sei que eu pensava uma coisa, e Deus moveu algo totalmente diferente, que o que a gente vive hoje é cumprimento dessa palavra que a gente guardou. E é só o começo, é a ponta do iceberg daquilo que nós cremos. Porque todos os dias a gente chama a existência. Ele fala assim, ó, o Senhor falou através da boca do teu profeta que o Senhor viria. E a provisão vem. E ela vem. E essa palavra eu guardo, graças a Deus ainda tem salvo. Amém. Deus fala, querido. O detalhe é que se alguém vai escutar. Diante dos desafios
A gente sempre lembra de um texto da palavra do Senhor e é nela que a gente se apega, mas um que eu tenho assim como um texto de guerra mesmo, no dia a dia. Se por um caminho vier contra mim, por 7 vão ter que fugir. E Deus, Ele, dia a dia, Ele faz assim, no final, depois que a gente passa pelas situações que não são nada agradáveis, a gente fala assim, não, eu aprendo com isso, Deus tinha propósito nisso tudo e Ele me livrou. Realmente, Ele cumpre a palavra dEle. O meu texto, assim, que é a palavra que eu guardo no coração, é assim, quando a primeira vez que eu entrei na igreja, eu estava assim, numa depressão terrível, estava pensando em morrer, tinha perdido meu noivo num acidente de carro, e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Todos da minha casa tinham falecido, todos, só ficou eu. E quando eu cheguei aqui, estava o louvor, era bem aqui assim, né? O púlpito era de assim e as cadeiras eram assim. Aí eu sentei ali e a Elaine, o Robson estava cantando e a Jerusa estava cantando aquele hino, trazendo a arca, esqueci o nome, Aliança, Deus de Aliança. E o versículo que eu me converti, que eu guardo até hoje, é o Salmo 35. Posso até chorar, né? O choro, ele dura o quê? Uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. É isso que eu guardo sempre no meu coração. Amém? Eu tenho, na verdade, 2 palavras, vou ser bem rápido. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eu entrei pela primeira vez numa igreja. Nunca tinha ouvido a palavra de Deus. E uma igreja batista, lá em São Caetano do Sul, fez um sorteio. Quem decorasse 10 versículos ganhava aí um brinquedo. Eu lembro que eu ganhei, acho que uma clarineta, esse brinquedo. E de todos os versículos que eu decorei, eu só lembro de um, que ele se faz presente na minha vida. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Um pouco antes de eu vir para cá, eu estava, ainda mandei foto ainda para a Elaine, eu estava pintando, esse é um versículo. O outro, eu estava pintando uma casa, também estava num momento de depressão muito ruim, um momento muito difícil da minha vida. E eu disse assim, em cima dessa casa, era uma mansão bem alta, e eu olhei assim para o alto e falei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E isso passou. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim para cá, quando eu cheguei ali em cima, aqui nesse deck, eu olhei para as montanhas e o versículo veio na mente, na hora. Eu guardo essas 2 palavras no meu coração. E Deus é fiel na minha vida. Amém? Você pode celebrar pela vida desses irmãos. Celebre, meu irmão. Há uma palavra guardada no coração deles. Oi, gente. Então, essa palavra, eu lembro quando a tia Lu pediu para me decorar ela, para me apresentar aqui na Rede Kids. Só que eu não decorei só, eu guardei, eu entendi ela. E eu tenho certeza que ela cabe certinho hoje. 2 Crônicas 7,14. Ai, estou um pouquinho nervosa. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então, se a gente buscar, se a gente orar, se a gente se humilhar, Ele vai sarar nossa terra. Em nome de Jesus. Celebre, fique em pé celebrando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Diga para você mesmo, uma palavra tem que entrar no meu coração. Uma palavra tem que entrar no seu coração. Quem sabe seja essa hoje. Que você vai carregar, daqui a algum tempo você vai dizer, umas 12 horas eu ouvi uma frase que eu tinha que levar uma palavra de Deus no meu coração. Porque quando uma palavra de Deus chega no seu coração, querido, você sente o impacto. Você pode ouvir muitas, mas uma marca. Uma chega no teu espírito. Uma é entesourada no teu coração.
E quando vier o dia da angústia, da dificuldade, você vai lá e puxa ela e diz assim, ela é minha. Jó, quando a mulher dele chegou com ele, disse assim, por que tu ainda continua lutando? Por que tu ainda continua guerreando? Por que tu ainda continua lutando contra essa enfermidade que não tem cura? Ele tinha uma palavra no coração. Ele disse assim, ó, você fala como uma louca. Como Jesus chamou os caras lá de louco. Mas eu tenho uma palavra no meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre essa terra. Ele tinha uma palavra. Por isso Satanás não pôde matá-lo. Deus permitiu que tocasse até nos bens e na saúde dele. Mas Satanás não pôde fazer nada mais do que Deus falou. Porque ele tinha uma palavra no coração. E por ele ter uma palavra no coração, que era essa. Nas outras coisas, querido, ele até deu umas pisadas de bola. Maldito o dia que eu nasci. Mais bem-aventurado é o que nasce morto do que o que nasce com vida. Porque ele era ser humano. Estava doído, estava pesado. Mas na hora mesmo que chegou a hora de amaldiçoar Deus, renunciar a tudo e morrer, ele disse assim, não, peraí, eu tenho uma palavra. Meu Redentor vive. Eu vou orar para que Deus ative na tua memória uma palavra. Você precisa, meu irmão, ter uma palavra. Não é para sair daqui desesperado. Ai, meu Deus, mas eu preciso de uma palavra, preciso de uma palavra. Não. A palavra, ela vem. Quando eu orar, você, ao final, vai poder levantar a mão e testemunhar. Deus vai trazer à tua memória palavras que já entraram no teu coração. Palavras que um dia já foi pregada, já faz 1 ano, faz 2, faz 10, faz tanto tempo, mas ficou uma palavra. Uma palavra que foi pregada, uma palavra que muitas vezes não foi nenhuma pregação, mas alguém te falou, um direcionamento profético que alguém te deu, uma repreensão talvez que alguém te deu, que era Deus usando a boca de alguém para te repreender. Foi a palavra que te sustentou até agora. A minha vida e a sua vida poderia estar anos-luz à frente, querido, se nós guardássemos mais palavras de Deus no nosso coração. Sabe qual é a grande estratégia do inferno? Você vem para a igreja, você assiste o culto, você oferta, você dizima, você canta, tudo mais. Mas quando você chega no outro dia de manhã, que você acorda, você não lembra mais de nada. Satanás não está preocupado de você vir para a igreja. Ele está preocupado de você guardar uma palavra no coração. Por isso que a parábola do semeador diz que, olha, quando a semente é semeada, o inimigo vai lá e tenta logo tirar. Por isso, quando uma palavra é semeada, a parábola do joio e do trigo diz o quê? Que o inimigo ele já tenta ir logo junto e lançar um joio do lado, para ficar rivalizando com a palavra na sua mente e seu coração. Mas será mesmo? Deus falou, mas será que é, não é? Isso é o joio que está do lado, tentando devorar a palavra. Mas quando você começar a regar mais a palavra do que o joio, e você começar a guardar esta palavra no coração, no dia que vier a prova de fogo, o joio queima, mas o trigo permanece. Pode até dobrar com o vento, mas ele volta. E quando ele volta, ele é colhido e chamado de ouro. Em Israel, o trigo é chamado ouro da terra. Deus quer que você tenha uma palavra, meu irmão, no seu coração. E nunca mais você vai andar em desespero. Nunca mais você vai andar com o peso da acusação sobre os teus ombros. Ora lá, baixara, canta lá, baixere, canta lá. Feche seus olhos. Espírito de Deus, Espírito de vida e verdade, sopra neste lugar. Sopra dos 4 cantos, Espírito de Deus, e ressuscita hoje nos corações uma palavra que um dia tu deste para os teus filhos. Ressuscita, Senhor, esta palavra, Senhor, nos seus corações.
Ressuscita, Pai, esta palavra que é o alicerce. Essa palavra, Senhor, que é o que tem dado vida, que é o que tem dado estabilidade, é o que tem dado, Senhor, esperança no dia da angústia e da aflição. Ressuscita, Senhor, esta palavra nos nossos corações. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticante, como diz a Tua palavra. Meu Deus, que hoje, neste lugar, na autoridade do nome de Jesus, toca, Espírito de Deus. Traz a memória, como diz a Tua palavra, traz a memória aquilo que traz esperança. Traz a memória, Senhor, aquela palavra, Senhor, que um dia Tu liberaste, Senhor. Aquela palavra que um dia já entrou no nosso espírito e no nosso coração. Mas que hoje, Senhor, assim como Jesus rasgou o pão e aqueles homens conseguiram entender que tinha uma palavra, hoje, Pai, hoje, rasga os nossos corações, Senhor. Rasga, Senhor, para que venha uma palavra. Uma palavra, Senhor, que traga esperança de salvação para a nossa casa. Uma palavra, Senhor, que traz esperança, Deus, de remissão. Que traz uma palavra que traz uma esperança de restituição. Uma palavra, Senhor, que traz cura no sentimento. Que traz, Senhor, bálsamo para a alma, Senhor. Para que dizemos como salmista, que a Tua palavra é bálsamo, é remédio para a nossa alma, meu Deus. Uma palavra que vivifica o nosso espírito. Uma palavra que nos põe de pé novamente. Uma palavra, Senhor, que nos tira do caos, tira do pó. Tira, Senhor, do lugar mais difícil, Senhor, e nos coloca de pé. Uma palavra que faz nos lembrar, Senhor, que há um propósito do Senhor para as nossas vidas, os nossos corações. Aquela palavra, Senhor, trazida pela boca de um profeta. Aquela palavra, Senhor, trazida em um sonho que o Senhor nos deu enquanto nós dormíamos. Uma palavra que veio, Senhor, muitas vezes pela boca de uma criança. Senhor, uma palavra que possa marcar as nossas vidas, os nossos corações, que nós não estamos só. Que, Senhor, não foi o fim. Que a perseguição dos homens, das autoridades, não foi o fim, como não foi para Jesus. Que mesmo perseguindo, mesmo matando, tinha uma palavra de ressurreição. Tinha uma palavra viva no seu coração. Tinha uma palavra que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tinha uma palavra que assim como Jonas tinha saído do ventre do peixe depois de 3 dias, a terra também devolveria. Senhor, que haja essa palavra em nossos corações. Ressuscita hoje, Senhor, palavras no coração. Ressuscita nas mentes palavras, Senhor. Ressuscita, meu Deus, em nome de Jesus. Ressuscita a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, os nossos corações neste lugar. Ressuscita, Senhor. Ressuscita de uma forma tremenda e sobrenatural. Que hoje fique uma palavra, Senhor, selada em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos marcar essas 12 horas que eu preciso ter uma palavra de Deus na minha vida. Assim como o meu pulmão precisa de ar para respirar, assim como minhas veias precisam de sangue para que eu tenha vida, assim como o meu corpo precisa de alimento, de vitaminas, de proteína, assim o meu espírito, o meu coração precisa de uma palavra guardada, de uma palavra entesourada. Alabachei, canta raba, laba, canta las. Traz, Senhor, a memória, aquela palavra, Senhor, que haverá salvação dentro daquela casa, que o filho não vai se perder. Ah, Senhor, que Tu vai restituir, que os milagres vão acontecer, que as Tuas promessas, Senhor, são reais e verdadeiras. Traz de volta, Senhor, aquela palavra, Senhor, do chamado, do propósito, Senhor, para as vidas e para os corações. Traz de volta, Senhor. Traga, Senhor. Ressuscita hoje essa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Palavras que Tu tens para nós como igreja. E quando, Senhor, qualquer levante do inferno vier contra a igreja do Senhor, nós possamos lembrar de uma palavra liberada. De uma profecia que foi dita, Senhor, que Tu proclamaste sobre as nossas vidas. Traga, Senhor, a memória. Traga, Senhor, de uma forma tremenda. Para que nós possamos não desistir no meio do caminho. Para que, Senhor, o discurso da nossa boca não seja de perdas e derrotas.
Deus, que o discurso da nossa boca não seja sempre acabando com uma frase que não tem saída, não tem solução. Mas que finde, Senhor, o discurso da nossa boca sempre dizendo: o meu Redentor vive. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra, a sua promessa em nossas vidas. Deus, que hoje Tu venha ressuscitar esta palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos